você ama seu bichinho de estimação e quer oferecer o melhor para ele, é só ir direto na iPet. Lá você irá encontrar as melhores marcas de rações, acessórios, brinquedos, medicamentos ideais para o seu pet. Conheça a nossa loja na Rua Abreu Sodré, 587, Centro, Maricá, Rio de Janeiro. Você pode fazer a sua compra através do nosso telefone ou WhatsApp 21 99507 3625. Ah, conte com a nossa entrega grátis. iPet, a loja perfeita para o seu pet. Você sabe quando um veículo de comunicação tem credibilidade? É quando ele se consolida com mais de 20 anos informando, mostrando as belezas da cidade e seu desenvolvimento. Revista Maricá Já. Tudo o que você quer saber sobre Maricá está aqui. Saiba mais em @maricajaplay.org. Ou pegue um exemplar em nossos pontos de distribuição, com edições mensais. Revista é Maricá Já. Quer escolher um provedor de internet e não se arrepender? Então se liga na dica. Verifique se o atendimento é personalizado, de qualidade e pode ser feito de várias formas, como WhatsApp, telefone, etc. Veja também se o provedor tem estrutura na sua região. Isso faz toda a diferença, caso seja preciso enviar um técnico na sua casa. Promoções. Ninguém faz milagre. Alguns anunciam um preço baixinho para te conquistar, mas aumentam logo depois. Gente séria não faz surpresinha e nem pegadinha. Pergunte se o provedor usa tecnologia FTTH, que é a fibra direto na sua casa. Se não for, fuja. É coisa antiga e instável. Localização. Prefira um provedor local, que ajuda no crescimento da economia regional, gera empregos, paga impostos e acelera o desenvolvimento. Esses benefícios voltam para você e sua família. E tem mais um ponto fundamental, que é a soma de todos os itens anteriores. Suporte, tecnologia, preço justo, desenvolvimento local, segurança e respeito por você. Pronto! Agora você já sabe escolher o melhor. Leste Telecom. Internet 100% fibra ótica. Fibra ótica de verdade. Todas as quartas-feiras, aqui na TV Ondas de Maricá. Um programa voltado para a família, relacionamentos, harmonia e amor. Programa Restaurando Vidas. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Ondas de Maricá. Apresentação, pastora Marla Soares e o pastor Aloísio Ribeiro. Realização, Igreja Evangélica Restaurar, em Itaipuaçu. Compartilhem. TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Cuide da saúde de seus pés com uma podóloga profissional, formada e experiente. Podóloga Marilene Bittencourt faz um comparativo de antes e depois, e os resultados são impressionantes e positivos. Unhas encravadas, inflamadas, rachaduras e fissuras no calcanhar e doenças nos pés causam dor e desconforto, além de uma estética irregular. Podologia Marilene Bittencourt. Agende uma avaliação. Ligue ou passe um zap 21 98742 0990 21 98742 0990. Nossa página no Instagram Bittencourt_Marilene. Podologia Marilene Bittencourt. Seus pés irão agradecer. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera.
Geração Seimpro e EAD-IESB.br. A melhor e mais completa plataforma de EAD acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Agora na TV Ondas de Maricá, você vai saber tudo sobre benefícios da Previdência, dicas sobre INSS, o que mudou com a reforma da Previdência, informações precisas sobre aposentadoria, casos de invalidez, falecimento em família, inventários. Quer tirar suas dúvidas? Pergunte às doutoras Anelise Dias e Regina Russell, agora na TV Ondas de Maricá. Olá, muito bom dia. Estamos chegando aqui na sua TV Ondas de Maricá com mais uma quarta-feira, né? E a quarta-feira vocês sabem que ela chega iluminada, chega com muita informação, né? Com elas que estão sempre trazendo tudo aquilo que você precisa saber sobre Previdência é aqui no programa Pergunte às Doutoras, né? E hoje eu estou aqui somente fazendo uma abertura. Serei coadjuvante, com certeza, porque o assunto é muito vasto e tem muita gente boa hoje aqui conosco. Mas quem vai fazer as honras da casa nesse dia 8 de dezembro não sou eu, não. É a doutora Regina Russell e a doutora Anelise Dias. Doutora Regina Russell, vocês já sabem, advogada conceituada aqui da nossa cidade vizinha de Niterói, e lá do outro lado da poça, subindo praticamente depois quase da serra, ou depois da serra já, né? Depois da serra, já tem a doutora Anelise Dias, que eu quero saber da doutora Anelise se ela já foi tomar vacina no caminhão vacinamóvel que já tem aí em Volta Redonda, né? Tem um caminhão. Já tem. Como é que está esse caminhão? Bom dia, doutora Anelise Dias, que depois a convidada, vocês é que vão ter as honras da casa de apresentar, porque, olha, ela é conhecida como o Google da Previdência Social. Qualquer dúvida é com ela. E uma simpatia de pessoa, humilde e muito inteligente, estará conosco fazendo, abrilhantando mais ainda o programa Pergunte às Doutoras, que você está assistindo através da TV Ondas de Maricá, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Soul TV. A Soul TV, você já sabe, é o nosso canal de TV, canal 93, na sua TV Samsung ou LG, em todo o Brasil e para mais 196 países. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá, então. Bom dia, doutora Regina, e depois, doutora Anelise. Bom dia, Odilon. Bom dia, Mateuzinho. Bom dia, Anne. Bom dia, Suzani. Bom dia, nossos ouvintes. Mais uma semana aqui para a gente debater sobre a Previdência Social. Hoje, para falarmos sobre o segurado facultativo, aquele que não tem um vínculo obrigatório, seja na qualidade de empregado, seja numa qualidade de contribuinte individual, nós falamos aqui dos famosos autônomos. Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas dessa categoria para você que precisa, que deseja estar protegido dos riscos sociais e vinculado à Previdência Social. É um dia tenho certeza que a Anne está tão radiante quanto eu por recebermos a doutora Suzani. E eu não vou falar muito, eu prometo que se deixar só eu e Suzani falarmos hoje, ninguém mais fala aqui. Meu eu sou Deus, falante como agora que ela. eu quero ver. Mas eu não poderia deixar de abrir o programa e falar que eu tenho certeza que a Anne vai assinar embaixo as minhas palavras da gratidão e da honra de termos a Suzani no nosso programa. Primeiro porque ela é uma pessoa, como o Odilon colocou, uma pessoa extremamente humilde,
de braços abertos para a sociedade, para a luta previdenciária. Isso não é de hoje, são de muitos e muitos anos aqui no estado do Rio de Janeiro e até mesmo nacionalmente. Para você, segurado, sociedade que nos escuta, que não sabe quem é a doutora Suzani, talvez você contrate um advogado e muitos dos benefícios, das questões facilitadoras que o seu advogado vai ter acesso é por conta dessa mulher, da luta dessa mulher que faz por nós, advogados previdenciaristas, que torna o nosso dia a dia do nosso trabalho um pouco mais fácil. Eu digo que no estado do Rio de Janeiro não há previdência social sem Suzani. E eu falo para ela e digo aqui, deixo reforçado aqui, registrado, tenho certeza que a Anne também pensa isso, que quando o bicho tá pegando, a gente só pensa, Suzani, nos socorre, ajuda aqui. Então, assim, é uma honra imensa tê-la aqui, ela realmente é um vade-mecum previdenciário, ela sabe tudo de previdência social e é uma pessoa que está sempre nos ajudando. Muito obrigada por ter aceitado, o Suzy, ela sabe do nosso carinho. Já viu que nós vamos enfrentar hoje, né, doutora Annelise? Foi só o bom dia da doutora Regina. Foram 2 minutos e 35 segundos. Bom, doutora, hoje... Só foi a apresentação. Foi só um bom dia, foi só um bom dia. Hoje é um dia muito especial, né, doutora Annelise? Porque a doutora Suzani, ela chega com a gente no dia 8 de dezembro, que é o dia da justiça, né? Bom dia, doutora Annelise. Bom dia, Odilon, bom dia, doutora Suzani, doutora Regina, bom dia, Mateuzinho, quem nos assiste. Eu ia exatamente fazer esse link aí com o Dia da Justiça, né, que é muito simbólico para a gente, para nós advogados previdenciaristas hoje, ter a doutora Suzani aqui conosco nessa data. Uma advogada guerreira que está sempre à frente aí na luta pela conquista, né, e facilitação aí do trabalho do advogado previdenciarista. A gente vem de um período de pandemia aí que as agências estavam fechadas, então a gente conquistou aí o guichê virtual. Inclusive ontem eu tive um atendimento pelo guichê virtual e foi super satisfatório. Então, queria agradecer publicamente a doutora Suzani por esse trabalho, por nós, e dizer que é uma honra hoje estar recebendo a doutora Suzani aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutora Suzani, por aceitar nosso convite. Eu vou fazer as honras da casa aqui, apresentar a doutora Suzani, que eu estava pensando em falar para a doutora Regina Russo apresentá-la, mas vamos fazer uma coisa mais rápida. Doutora Suzani, seja muito bem-vinda mais uma vez, né, à TV Ondas de Maricá aqui, mais uma vez, porque eu já a felicitei antes, fora do ar, mas agora, no ar, eu quero dizer que é uma imensa satisfação tê-la conosco e seja bem-vinda à cidade de Maricá, seja bem-vinda aqui ao nosso veículo de comunicação, que é um dos mais com uma credibilidade alta devido à nossa programação, com essas doutoras maravilhosas, e agora com a senhora para brilhantar mais ainda esse programa. Bom dia! Bom dia, Odilon. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Com minhas queridas advogadas, amigas, super competentes. A Anne, hoje eleita vice-presidente de Volta Redonda, super feliz por ela. A Regina também eleita lá em Niterói, conselheira da OAB. Então, assim, a luta pelo direito previdenciário tem trazido muito bons frutos para a advocacia, porque ela está colocando na diretoria da OAB pessoas que realmente irão lutar pelo direito social, o direito previdenciário. Então, para mim, é uma honra muito grande, né, ter essas advogadas nas diretorias da OAB. Uma outra coisa que a Anne falou, que a gente aqui não pode deixar de falar rapidinho, é sobre o guichê virtual, que é uma informação para a advocacia muito importante. Outro dia me perguntaram assim, na OAB não tem a agência do INSS? Na OAB tem a agência do INSS virtual, que é o guichê virtual. Porque se a gente fosse optar, o INSS deu a gente 2 opções. Ou você faz uma agência física na OAB, somente na capital,
Aí os advogados do interior iam ficar desassistidos de atendimento exclusivo para o advogado, ou você faz o guichê virtual. O guichê virtual daria a oportunidade, deu, né, a oportunidade da advocacia de todo o estado do Rio de Janeiro ter esse contato exclusivo para a advocacia. Então, assim, a opção feita, né, depois de muito estudo, de muito trabalho, de muita reunião, para que a gente pudesse atender toda a advocacia do Rio de Janeiro. Então, o atendimento virtual por videoconferência, com hora marcada, com link, impressionante, eu tenho que dizer isso, que eu entrei no balcão virtual da Justiça Federal e fiquei assim, que isso? Você entra no balcão virtual da Justiça Federal, você fica lá plantado, com todo respeito, até levo aqui o meu agradecimento à Justiça Federal pelo balcão virtual, mas eu acho que eles têm muito que aprimorar, né? Porque é diferente do TJ, do Tribunal de Justiça, pelo menos no TJ você tem ali o acompanhamento, que você é a quinta, a quarta, a terceira, a segunda. Na Justiça Federal, você fica lá sem saber se alguém vai lhe atender, se alguém não vai lhe atender. No guichê virtual da Previdência, você tem um link, você recebe um link com hora marcada. Lógico que tem algumas falhas, mas isso a gente está aprimorando. Então, fiz aqui esse intervalozinho para falar do guichê virtual, que não é nosso tema de hoje. Estou devolvendo aqui a palavra para as meninas, para a gente entrar e tratar agora um pouquinho do tema de hoje. Obrigada pelo convite a todos vocês. Bem, o segurado facultativo do INSS, né, ele é uma modalidade de segurado que goza de proteção da Previdência Social e tem acesso aos benefícios concedidos, tais como a aposentadoria, pensão por morte, aos dependentes, auxílio-doença, dentre outros. Então, vamos entrar nesse assunto hoje, que é o tema do programa de hoje. Doutora Regina Russo, podemos começar já falando, né, o que é Previdência Social e quem pode ser segurado facultativo. Bom, Odilon, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu só preciso fazer um link aqui sobre o guichê virtual que a doutora Suzane colocou, porque nós brasileiros temos a péssima mania de só reclamar. E quando algo funciona, a gente fica assim, não fez mais do que sua obrigação. E não, nós precisamos de elogio. O ser humano precisa ser elogiado, ele precisa ver o seu trabalho reconhecido. Então, assim, em que pese existam, sim, reclamações pontuais sobre o funcionamento do guichê virtual, na minha utilização, eu não tenho do que reclamar. Então, eu quero aqui deixar registrado aos servidores do INSS que tem atendido pontualmente, como a doutora Suzane colocou, no horário do link, sempre com muita boa vontade, muita educação, fazendo aquilo que eles podem fazer dentro da modalidade do guichê virtual, porque a gente sabe, não adianta eu entrar ali e falar assim, eu quero que analise o meu benefício. Não, o guichê virtual não é para isso. Então, a gente tem que fazer pedidos dentro do que realmente é para ser feito. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento, porque para mim não há reclamação alguma e nós precisamos elogiar, sim, quem está na outra ponta, quem está dando o seu melhor e não só com essa cultura de só reclamar. Então, eu quero registrar aqui que comigo tem funcionado muito bem. Em relação ao segurado facultativo, que é o nosso tema de hoje, o Odilon começa falando do que é Previdência Social. Nós já falamos aqui ao longo de vários programas, né, quando a gente diferencia a aposentadoria do BPC-Loas. A Previdência Social ele tem 3 pilares. Ela tem o pilar da Previdência Social, ela tem o pilar da Assistência Social e ela tem o pilar da Saúde. O segurado facultativo, ele se enquadra no pilar da Previdência Social. Significa dizer, para que eu tenha a proteção da Previdência, eu preciso contribuir. É muito comum, eu tenho certeza, a doutora Nelise e a doutora Suzane, muito embora ela seja essa gigante do direito previdenciário, ela também é uma advogada previdenciária. É muito comum atendermos no nosso escritório pessoas que não contribuem e nos procuram por quê? Porque ficou doente e aí, eu quero receber uma ajuda do INSS porque eu estou doente, porque eu não aguento mais trabalhar, porque... E aí a gente se depara com o quê? Não houve recolhimento. E aí a gente não consegue entregar essa proteção previdenciária que é
contributiva. Então, aquela pessoa que não necessariamente tem, nós vamos falar aqui, a doutora Anne fez uma postagem ontem excelente, eu até comentei lá, post completão, porque ela fez uma postagem sobre os requisitos, quem pode ser, deu alguns exemplos de quem pode ser o segurado facultativo, porque primeiro de tudo, você tem que ter um mínimo de 16 anos. Segundo, você não pode ter um vínculo como segurado obrigatório. Então, segurado obrigatório, pessoal, não é só aquele que trabalha com a carteira assinada e tem o desconto da Previdência Social, da contribuição previdenciária na sua fonte. O segurado obrigatório é também a doutora Nelise, a doutora Suzani, nós que trabalhamos sem vínculo empregatício, nós somos as famosas autônomas, somos segurados obrigatórios. Então, a gente tem a obrigação, sob pena, inclusive, de ser cobrado em atraso, os valores em atraso, nós já falamos isso aqui, da Previdência, de contribuir para a Previdência Social. Não é o nosso caso dos autônomos, é aquele que não trabalha. Eu não tenho um vínculo, eu não posso ser considerado obrigatório porque eu não exerço atividade remunerada. Mas aí eu quero estar protegido se eu estiver doente, eu quero estar protegido para uma contagem aí de tempo de contribuição para minha aposentadoria no futuro. Então, via de regra, esse resumão, falei aí há alguns poucos minutos, o segurado facultativo é assim, eu vou passar a palavra aí para a Anne, porque ela certamente vai dar os exemplos que ela usou ontem com brilhantismo na rede social dela, de quem são essas pessoas com mínimo de 16 anos e que não tem vínculo obrigatório, que pode ser enquadrado como facultativo. Doutora Regina Russo, quer acrescentar alguma coisa? E fiquem à vontade aí. Quando quiser interpelar, pedir uma parte, fiquem à vontade, tá? A doutora Suzani pode nos interromper em qualquer momento aí, que ela é de casa. É porque eu sou uma pessoa assim, que enquanto uma vai falando, eu vou buscando aqui os exemplos, porque é muito importante para quem está nos ouvindo e nos vendo, pegar os exemplos. E aí, como vocês dizem que eu sou o Google, né, da Previdência Social, então veio na minha cabeça o segurado em dobro. Não sei se ninguém sabe o que é isso, né? Porque antes da Lei 8.213 de 91, a gente tem uma grande lei, que é a LOPS, é a Lei Orgânica da Previdência Social. Eu digo uma grande lei porque era uma lei muito completa, uma lei muito bem feita pelo Congresso Nacional e que implantou o sistema de seguro social, né, de previdência, na verdade, previdência, que antes a gente só tinha previdência, de previdência social no Brasil, assim, sistematizada, né? Então, o segurado, quando ele ficava desempregado, que aí a gente dizia que segurado da Previdência, isso é importantíssimo, Previdência é um regime de seguro. O trabalhador, ele paga e tem direito ao benefício. Se ele não pagar, ele não tem direito ao benefício. Se ele não tem condição de pagar, então ele é um segurado que vai buscar assistência e não previdência. Então, se ele paga, é previdência. E antes, os trabalhadores, da década de... Uma empresa com boa gestão e assessoria contábil não tem como dar errado. NTW Maricá Contabilidade e Gestão Empresarial. O diretor executivo Oswaldo Couto convida você a conhecer a NTW. Acesse www.ntwmaricá.com.br ou ligue 21 2018 5444. Para nós, não importa o tamanho da empresa, e sim de seu sonho. NTW Maricá. Odilon está sem som. Vamos seguir aqui com o raciocínio da doutora Regina Russo. Hoje o segurado facultativo é o tema, com a doutora Suzane Ferrari, nossa convidada, ilustre convidada do programa, presidente da Comissão da Previdência Social da OAB do Rio de Janeiro. É uma honra tê-la aqui conosco e vamos então dando sequência. Até tivemos aqui um dos nossos telespectadores aqui pedindo informação a respeito de como ele poderia, né, contribuir, se ele pagou durante 23 anos, se ele poderia continuar
resolvendo a situação dele no INSS. Agora, doutora Regina, é com a senhora. Vou fazer 2 apontamentos referentes a isso e uma pequena correção, porque depois eu fico puxando a minha orelha. Na minha fala inicial, eu falei, a Previdência Social é formada por 3 pilares. Eu acho que eu ainda estava dormindo quando eu disse isso. A Seguridade Social é formada por 3 pilares: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, fica aqui a minha correção, porque eu falo primeiro e penso depois. E aí eu falo, não posso deixar de fazer essa correção. Mas você pode dizer que a Previdência Social, ela tem 2 pilares, o público, sim, e o privado. Sim, exatamente, é verdade, era uma boa saída. 3 pilares, a Previdência tem 2, o público e o privado. Mas continua aí falando de segurado facultativo. Sobre o segurado facultativo, eu tenho 2 pontos a fazer. A doutora Suzani colocou de forma bem objetiva, até para não complicar a cabecinha dos nossos ouvintes, né? Que muitos não são advogados, não são da área, então ela foi muito objetiva e assertiva sobre a pergunta do nosso ouvinte. Eu só faço uma observação aqui, que no caso do facultativo, que quer pagar atrasado, existe uma previsão na lei em que ele pode efetuar o pagamento atrasado, ainda que como facultativo, se ele já possui a inscrição como facultativo e não houve a perda da qualidade de segurado. Nós já falamos sobre qualidade de segurado bastante aqui ao longo dos nossos programas, que é aquela forma que o INSS disponibiliza para que você continue tendo direito aos benefícios, mas que não necessariamente está contribuindo. É como se fosse aquela reserva, né? Para o facultativo, esse prazo são 6 meses. Então, o facultativo, ele paga a contribuição, que não tem obrigação, paga porque quer. Quando ele cessa essa contribuição, ele tem 6 meses de qualidade de segurado. Então, durante esse período de 6 meses, ele pode efetuar o pagamento em atraso como facultativo se ele já tiver inscrição. Então, não vou aprofundar para não confundir, mas existe essa previsão legal. Um segundo ponto que eu quero fazer, é claro que não é sobre facultativo, mas chamar a atenção, porque eu não sei se o nosso ouvinte soube distinguir o tema de hoje. Cuidado com pagamentos em atraso. A gente está falando aqui sobre o tema segurado facultativo. E é muito comum, talvez das doutoras também, aqui no escritório aparece aquela pessoa que está no ano de se aposentar e é desligada do emprego. E aí ela vai e começa a pagar como facultativo para não prejudicar aquele planejamento que ele tinha de se aposentar naquele ano. Então, chama atenção para um ponto. Não contribuir como facultativo no mês em que você teve uma contribuição como segurado obrigatório, porque isso vai dar um código de pendência no CNIS, que nós já falamos sobre esse documento aqui no nosso programa, e não serão computadas essas contribuições. Se você não procurar um especialista na sua aposentadoria, você não vai ter esse cômputo. Então, é importante que você saiba que tem um mês de segurado obrigatório, só no mês subsequente você faz a sua inscrição como facultativo. E se você não quer pagar como facultativo, se você quer... O nosso ouvinte aí, qual é o nome dele, Odilon? Eu já vou passar para a Anne. Fernandes. Como? Fernandes, chama a sua atenção que é um tema muito polêmico e vai ser ainda muito discutido, certamente, no Poder Judiciário, é que se esse pagamento que você quer fazer em atraso não é facultativo, e sim como um contribuinte individual, ou seja, eu fui um autônomo e não contribuí, eu quero pagar esses atrasados, cuidado. Procure um especialista de sua confiança em direito previdenciário. Primeiro, porque você pode ter que comprovar o exercício da atividade. Não é só pagar, você tem que comprovar, porque você tinha um vínculo obrigatório, você não fez esse pagamento, então você precisa comprovar a atividade. Segundo, há uma nota técnica do INSS em vigor para não computar em determinadas situações o pagamento que está sendo feito em atraso agora. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é segurado facultativo. Eu só coloco essa observação e essa pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte para que, se for contribuinte individual, não pague nada sem consultar um profissional de sua confiança. Tem aqui a Ana. Ana, ela é de Maria Paula, um bairro próximo de divisa aqui com Niterói. O trabalhador, acho que vocês já falaram sobre isso aí, mas é bom responder, né? O trabalhador informal, ele é segurado facultativo?
Oi, Ana. É até a minha última fala, né? Ele é um segurado obrigatório. Então, ele não tem a opção de recolher ou não recolher. Ele tem que recolher, ele deve recolher. O que acontece é que muitas das vezes essa pessoa, esse trabalhador informal, não faz esse tipo de recolhimento. E aí vai sentir as dores de não ter feito o recolhimento no momento que vai pleitear aí uma aposentadoria, esse tempo vai fazer falta. Então, tem que ter muito cuidado, porque para você fazer esse tipo de recolhimento em atraso, para computar como tempo de contribuição e carência, é importante que consultar um advogado especialista em direito previdenciário, porque, como bem a doutora Regina disse, a gente tem aí uma nota técnica do INSS, em que, em algumas situações, essas contribuições não vão ser consideradas, e tem a questão de comprovar que essa atividade foi, de fato, exercida na época aí que se pleiteia o recolhimento em atraso. Então, para responder a pergunta da nossa ouvinte, esse segurado, ele é obrigatório, ele não é facultativo. Doutora, eu ia passar para a doutora Suzane, que queira fazer algum complemento. Fica à vontade, doutora. Eu acho que, na verdade, falta muita informação, né? E aí os segurados ficam em dúvida. E uma coisa importante são os acertos, né, que os segurados não fazem, mas se eles procurarem, né, a Regina tem falado aqui bastante, se eles procurarem os advogados, eles podem, com antecedência, antes de requerer o benefício, eles podem tentar fazer acertos junto à Previdência Social e corrigir os códigos, requerer a correção desses códigos de segurado facultativo para segurado obrigatório, porque às vezes ele foi em algum lugar, em alguma agência, ou alguém que não tem o conhecimento suficiente, e disse, não, contribui com esse código aqui. E aí ele contribui com o código de facultativo, e, na verdade, ele contribui errado. Um outro problema que acontece muito é porque, como ele é informal e faz o que a gente chama de bico, vendedor de bala lucilau, no final do mês ele não ganha um salário mínimo. E aí ele ganha R$500, R$600, R$300. E aí ele pega, vai na Previdência e faz aquela contribuição em cima do que ele efetivamente ganhou, porque as pessoas falam, segurado facultativo contribui sobre aquilo que ele recebe de renda. Só que é importante lembrar aqui que na Previdência existe um valor mínimo e um valor teto. Você não pode contribuir com menos de um salário mínimo, nem é interessante, porque é perda de dinheiro, contribuir com mais do valor teto, que hoje é R$6.401. Então, é importante que o segurado tenha isso em mente, principalmente o trabalhador informal. A minha renda foi 500, eu tenho que contribuir sobre um salário mínimo. Infelizmente, você tem que contribuir, porque a lei diz que ninguém pode contribuir com menos de um salário mínimo. E se você contribui sobre 500, quando você vai se aposentar, aquela contribuição não é contada. E a gente tem como fazer essa complementação de contribuição. Eu acho que o importante é a gente deixar aqui para os ouvintes, telespectadores, que existe essa possibilidade, mas que ele, por não ser conhecedor da matéria, é importante ele procurar uma pessoa conhecedora da matéria para fazer isso. Vou puxar um link aqui, que eu acho que é importante, antes de terminar o programa, que existem 3 planos de contribuição para segurado facultativo, né? Porque a gente já está quase terminando o programa, faltam 15 minutos, que é muito tempo, mas para mim, para a Regina, é pouco tempo. Então, vou puxar aqui 3 planos para contribuir. A gente tem o plano normal, que é a contribuição de 20%, que é igual do contribuinte individual. A gente tem o plano simplificado, que é o plano que você contribui sobre 11%, e aí eu vou passar para a Lelise um pouquinho, e depois ela passa para a Regina, porque eu e a Regina falamos muito, ela fala pouco.
para ela explicar esses planos, né? O plano normal, 20%, igual ao contribuinte individual. O plano simplificado é 11%, que também contribuinte individual tem essa oportunidade. E tem o plano de facultativo de baixa renda, que é 5%, e que esse plano surgiu a partir da emenda 47 de 2005. Antes da emenda 47 de 2005, não existia esse plano. Então, vou passar para a Anne, para ela poder explicar mais ou menos como é que funciona o reflexo nos benefícios desses planos. Quais os benefícios que eles vão ter direito. E aí ela passa para a Regina. Estou dando uma de puxar aqui para a gente ter mais... Então, a doutora Suzani já começou falando aí que não se pode efetuar recolhimento de menos de um salário mínimo, mas isso é uma alíquota em cima de um salário mínimo. E dentro desses planos que a doutora Suzani mencionou, a gente tem as alíquotas de 20% sobre um salário mínimo, de 11% sobre um salário mínimo e de 5% sobre um salário mínimo. A alíquota de 20%, que é o plano normal, essa alíquota ela dá o direito desse tempo recolhido como facultativo nessa alíquota de ser computado também para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje, né, após a reforma, é tempo de contribuição e idade, né? Mas, enfim, essas pessoas que têm aí já bastante tempo de contribuição e quer continuar recolhendo, ainda que não exerça alguma atividade remunerada, ela tem essa opção de recolher com essa alíquota de 20% em cima de um salário mínimo até o teto, que é esse teto aí de 6 mil e poucos reais que a doutora Suzani mencionou. Então, essa pessoa ela vai ter direito a todos os tipos de benefício, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Já na alíquota de 11%, essa alíquota ela é recolhida em cima de um salário mínimo e ela dá direito a esse segurado que faz esse tipo de recolhimento a todos os tipos de benefício, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vai dar direito à aposentadoria por idade, mas não vai poder ser computada essa contribuição para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Já na alíquota de 5%, é muito importante que a pessoa esteja inscrita no CAD único. Se ela não tiver inscrita no CAD único, ela não vai ter como comprovar que ela era uma pessoa considerada baixa renda e essa contribuição ela não vai ser computada para fins de aposentadoria, nem também para verificação aí de carência e de tempo para qualquer outro tipo de benefício que venha a fazer jus. Então, essa pessoa vai poder fazer a complementação, obviamente, né, se ela não tiver o CAD único, mas, frisando aqui, na alíquota de 5%, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único. Então, tem que ir no CRAS aí da sua cidade e fazer essa inscrição para verificação se ela pode ser enquadrada como pessoa baixa renda. E nesse tipo de recolhimento, também não se dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Hoje, aposentadoria por tempo de contribuição e idade programada. Só dá direito à aposentadoria por idade. Faltou alguma coisa, doutora Regina? Não, eu acho que a Anne está fazendo aqui uma escola comigo, com a Suzani, que ela está passando a primeira e está indo embora. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Regina, porque como eu sou professora, eu tenho essa mania de ficar perguntando para os meus alunos, fulano isso. Então é bom que a gente puxa, porque eu acho que são temas assim que, como já está no fim do programa, que a gente não pode deixar de falar. E quanto ao MEI, o que difere? O que é que a gente pode dizer de importante para o ouvinte quando a gente fala de segurado facultativo de baixa renda, quando a gente fala do vendedor de bala, que eu achei ótimo esse exemplo do vendedor de bala, e o MEI? O que a gente pode dizer que o segurado pode fazer aí para poder regularizar a situação dele, Regina, e ter uma contribuição baixa? Aqui, exatamente, a senhora falou um ponto que tem uma ouvinte que está no WhatsApp, mandou mensagem,
tá? O nome dele é Gustavo, é um ouvinte. Gustavo, ele é do bairro do Cachito, aqui de Maricá. Ele quer saber, tenho um MEI, como fica a questão de minha aposentadoria? Parece até que a doutora Suzane... A Suzane estava adivinhando, não é possível. Ela está lendo a mentalidade dos nossos ouvintes, a cabeça dos nossos ouvintes. As questões que estão postas hoje. Então, você vai falar aí sobre essa coisa do MEI, que tem essa contribuição de baixa renda, e que pode ser como contribuinte individual e às vezes as pessoas... Exatamente. Então, fala aí, Regina, para a gente... O que nós temos hoje é justamente essa confusão, eu digo... Me desculpe se parecer soberba, gente, mas não é. Direito previdenciário não é para amadores. O direito previdenciário é para advogados que estudam e estudam o tempo todo, porque a gente tem alteração quase que diariamente. Então, são conceitos que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala contribuinte individual, é uma categoria reconhecida junto à Previdência Social, ao INSS, daquele que tem a obrigação de contribuir, seja porque ele é empregado, seja porque ele veio de bala no sinal, seja porque ele é camelô, ele exerce uma atividade remunerada, formal ou informal, ele é contribuinte individual. Então, nessa situação, eu vou enquadrar o empresário, contribuinte individual. Eu vou enquadrar o MEI. O MEI não exerce uma atividade remunerada? Então, ele vai ser contribuinte individual. Ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social e não segurado facultativo. Muito embora o MEI tenha uma contribuição semelhante a essa terceira categoria que a doutora Oli falou aí muito bem ao final, que é de 5% também, o MEI é muito importante e eu vejo isso com muita frequência. A pessoa exerce atividade, ela é MEI, ela contribui como MEI, mas ela acha que quando ela se aposentar, ela vai ganhar ali dentro dos rendimentos dela. E não é assim, gente. Se eu contribuo dentro dos 5% sobre salário mínimo mais ISS, eu vou ter aposentadoria de salário mínimo. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, é claro, isso é válido para todo mundo, até pra gente. Se alguém falar assim para mim, se você pode contribuir menos e você vai ganhar a mesma coisa, por que eu vou contribuir mais? Isso é óbvio, mas que vocês fiquem atentos. O MEI é contribuinte individual, ele recolhe com os códigos do contribuinte individual e não como o contribuinte facultativo. Ele vai se aposentar com salário mínimo devido a essa baixa contribuição previdenciária dele, porque nós temos na Seguridade Social, na Previdência Social, o que nós chamamos daquele princípio que é o equilíbrio atuarial financeiro. Eu não posso dar um benefício para você em valor elevado se você não contribuiu dessa forma. Então é muito importante você, MEI, que está nos assistindo, saiba que você pode recolher como MEI na categoria dos 5%, mas você vai se aposentar com salário mínimo. Acho que isso é extremamente importante. E 2 pontos que eu juro, prometo, Odilon, que eu vou falar em 2 minutos. É muito rápido. Eu não posso deixar de falar rápido, a seguinte em 2 minutos dá para contar a minha vida inteira. Minha vida inteira não dá, não. 1 minuto e meio, então, para você não puxar minha orelha. Eu tenho certeza que as doutoras já passaram por isso também. A pessoa fica desempregada e ela, como já está ali naquele planejamento de se aposentar, ela fica pagando a Previdência Social. E por falta de assessoria correta, ela paga na qualidade de contribuinte individual, mas ela está recebendo seguro-desemprego. O que acontece? Há um cruzamento de dados. Por ela efetuar o pagamento da contribuição previdenciária no código de contribuinte individual, você está informando para o INSS que você está exercendo atividade remunerada. E se você exerce atividade remunerada, você não tem direito ao seguro-desemprego. Então, com isso, é suspenso o seu seguro-desemprego. Aí a pessoa tem que ir lá na Previdência Social, mudar o código de contribuinte individual para facultativo, para restabelecer o seguro-desemprego.
emprego. Então, você que ficou desempregado e quer continuar contribuindo para a Previdência Social, contribua sobre o código D facultativo para que você mantenha o recebimento do seu seguro-desemprego, se realmente você se enquadrar na situação. Isso é um ponto muito comum, que eu não poderia deixar de falar. E um segundo ponto também muito comum, isso para que as pessoas que têm oportunidade de ir para fora do país, é que apenas com o decreto 10.410, que entrou em vigor em 1º de julho de 2020, que possibilitou a contribuição previdenciária como segurado facultativo para o brasileiro residente no exterior. Porque antes do decreto 10.410, ou seja, até 30 ou 31, não lembro se junho tem 31, junho de 2020, você só poderia pagar como facultativo brasileiro residente no exterior se não fosse vinculado a um regime de previdência com acordo internacional. Então, isso é muito importante. Às vezes eu pego planejamento previdenciário, já falei até aqui no programa uma vez, que eu fui fazer um planejamento previdenciário para um brasileiro residente nos Estados Unidos, lembrando que o Brasil tem acordo internacional com os Estados Unidos, e ele está pagando há anos, por orientação de um contador, há anos a Previdência Social como facultativo. Então, assim, isso não poderia ser feito porque a legislação só teve essa possibilidade a partir de 1º de julho de 2020. Então, fica aí essa observação para vocês também. Gente, mais do que nunca, consultar um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança é fundamental para evitar problemas futuros. Doutora Suzani, qual a rede social que a senhora utiliza? A senhora teria um endereço aí de uma rede social sua? Tenho, sim, tem meu Instagram, @Suzane_Ferraro, e tem o Facebook, Suzane Andrade Ferraro, que a gente utiliza aí direto. Lá temos informações diretas sobre previdência. Aos advogados que quiserem estudar direito previdenciário, tem uma pós-graduação, a 2ª turma da nossa pós-graduação pela OAB-RJ, está sendo lançada agora em janeiro, uma pós-graduação super bacana com os melhores professores do Brasil. Ela é presencial, tornou-se online, mas vai voltar a ser presencial a partir desse ano. Ela era presencial antes da pandemia. A gente lançou a pós, teve a primeira aula, veio a pandemia. Aí a gente passou ela online, mas ao vivo. Online ao vivo. Certo. Que é diferente de online gravado, gente. As pessoas não... Aqui, por exemplo, é online, ao vivo. Sim, diferente de online gravado. Pode se interagir, né? Que é online ao vivo. Então, e agora a gente vai ter a 2ª turma, que é presencial, e é muito importante, com tanta informação que muda todo dia, que as pessoas se atualizem, tá? Vamos mostrar então aí falar só... Calma aí, tem tempo para a senhora falar ainda, vai dar tempo, tem tempo suficiente. Aqui vamos mostrar suas redes sociais, o Instagram da doutora Suzani Ferraro, tá ali, ó, muito bonita na foto, lá toda chique, né? E ali já tem o banner do programa, tem informações de lives que ela participa, e você vai ter informações também voltadas ao INSS, Previdência Social, com ela, que é a presidente da Comissão da Previdência Social da OAB do Rio de Janeiro. Tá, isso, vamos fazer nossa... Tem a doutora Regina Russell também, que ela tem as suas redes sociais, tem o seu Instagram, você pode acessar, que é Russell_Regina.adv, é isso? Não, é Russell... Russell.regina.adv. Isso. Ah, tá certo. Tá ali. Underline, quem gosta de underline é a doutora Nelise. Doutora Nelise underline. Às vezes é opção. Vamos lá. Às vezes a gente não tem outra opção. A Nelise underline ADV, tá lá. Linda, maravilhosa também, parecendo uma modelo Miss Brasil lá na foto do perfil. Uma foto produzida. Só Miss Brasil saber. É Miss Volta Redonda por enquanto. Ela tá caminhando pro Miss Brasil. Tá aí as redes sociais apresentadas, tem muito tempo ainda para a gente terminar nos programas, ficando tranquilo. Tem uma pergunta aqui de mais um telespectador, o nome dele é Carlos. Ele quer saber, fiquei sabendo, ouvi dizer sobre período de graça. O que é período de graça para quem parar de pagar?
Oh, perguntinha, que as pessoas se confundem. Suzaninha, a gente vai precisar do dia inteiro para explicar isso. O período de graça vai ter que ser... A Regina, no início, ela pontuou aqui que o período de graça do segurado facultativo é de 6 meses. Eu sempre brinco, que eu digo que isso é a única coisa que não tem escrito na lei, porque carência está escrito no artigo lá da lei, é o número de contribuições exigidas para o segurado requerer o benefício. Período de graça é o período que o segurado não paga, por isso que diz de graça, ele não paga e mantém o direito aos benefícios da Previdência Social. Por isso que lá na lei está escrito manutenção do período de graça. Na verdade, o período de graça é o período em que o segurado não paga, mas mantém o direito aos benefícios. O que é isso? Fiquei desempregado por algum motivo, parei, era até facultativo, mas tive uma doença, tive que escolher entre comprar um remédio e pagar a contribuição. Então, o que eu fiz? Eu comprei um remédio. Eu posso fazer isso? A depender, você for facultativo, 6 meses. Se for contribuinte obrigatório, e aí depende da categoria, isso pode chegar a 36 meses. Se for contribuinte individual, até 24. Se for contribuinte trabalhador, empregado, com vínculo empregatício, pode chegar a 36. Mas o fato é que facultativo, regra, 6. Segurado obrigatório, regra, 12. A regra é 12. A possibilidade de chegar a 24 ou 36 é possibilidade. Não significa que cada segurado, cada caso é um caso diferenciado. Então, período de graça é isso. Eu gosto muito de falar isso. Porque período de graça, eu pego táxi, às vezes, e aí alguém me liga, eu estou falando de previdência. Aí o taxista vem e diz, a senhora trabalha com previdência? Eu digo, trabalho. Eu era advogado, eu era empresário, eu era bancário, gerente, e parei de contribuir e comprei esse táxi. A senhora acha que eu tenho que contribuir? Eu digo, imediatamente. Por que imediatamente? Porque você pode ter perdido o período, a qualidade de segurado, e aí você tem que refazer a carência para ter período de graça. Então, assim, contribuir, gente, não pode parar nunca. Só por uma coisa muito necessária, porque a gente está falando de previdência e não assistência. Entendeu? E previdência, a Regina falou, e aí, como elas me chamam de Google, tem um autor, o Paixão, que ele comparava no livro dele previdência a seguro, e ele usava as seguintes palavras: eu pago uma prestação que vai, em caso de sinistro, gerar um prêmio. Ele dava esse exemplo. Então, a previdência é isso. Você paga uma contribuição e, em caso de um sinistro, o que seria um sinistro? O risco social. O risco social é a doença, a morte, a incapacidade, a idade avançada. Então, se você sofre um sinistro, e aí compara ao carro, ao seguro de carro, então você recebe o prêmio. O prêmio seria o benefício da Previdência Social. Isso é um exemplo dado na década de 70, num livro de Previdência Social, para falar de Previdência. Previdência, você paga uma prestação. Se você sofre um sinistro, que é o risco social hoje que a gente chama, você recebe o prêmio, que é o benefício da Previdência Social. Então, isso é muito importante. Previdência tem que se pagar sempre. Bom, tem aqui... Então, passa lá a palavra. Antes, Josiel, cadê? Perdi a pergunta dele aqui. De Itaipuaçu. Ele estava prestando atenção, por isso que ele perdeu a pergunta. José, é verdade. Josiel de Itaipuaçu, de Maricá, pergunta o segurado facultativo não tem direito ao auxílio acidente? Essa daí é uma discussão polêmica, porque a Previdência costuma negar, mas judicialmente existem posicionamentos que garantem esse tipo de pagamento ao segurado facultativo. Então,
É importante que, tendo uma negativa administrativa, esse segurado procure um advogado especialista em direito previdenciário para que possa fazer o ajuizamento da ação e defender essa tese aí de que tem direito a receber esse tipo de benefício. Doutora... Aí tem que... Regina, dá uma explicada rápida. Por que o segurado facultativo, em tese, não teria direito ao auxílio-acidente? Porque é importante dizer isso. Assim como existe a situação em que o contribuinte individual também se enquadra na situação semelhante, né? O contribuinte individual que sofre um acidente de qualquer natureza, eu até falei muito sobre isso, eu que trabalhei no passado com seguro DPVAT, e eu falei, nossa, o contribuinte individual já é tão prejudicado na Previdência Social, quando a gente pensa em benefícios e tudo, e na questão do facultativo também. Na verdade, a proteção previdenciária, como empregado, eu sempre digo isso, acaba sendo aquela questão mais completa, né? Quando é empregado, se não repassou a contribuição previdenciária, você não pode prejudicar o empregado, você tem todos os benefícios assegurados ao empregado, e ali no contribuinte individual e no facultativo você tem uma certa resistência pela própria autarquia previdenciária, e existem teses, como a doutora Annelise colocou, em que você pode discutir no Poder Judiciário, e enquanto a matéria não é pacificada, infelizmente, a gente tem decisão para os dois lados, né, doutora Anne? Isso. Bom, aqui eu gostaria então, a gente está caminhando para o final, vamos fazer o seguinte, doutora Suzani, que eu gostei muito, adorei, uma pessoa altamente comunicativa e altamente indicável para estar conosco aqui no nosso programa, doutora Annelise, doutora Regina. Eu gostaria que a senhora fizesse um rápido passo a passo, né, de como se inscrever, né? Como se inscrever como segurado facultativo? Essa pergunta é para mim? Sim. Não é uma pergunta, é mais para a senhora dar um passo a passo para deixar um manualzinho aí. Facultativo, a gente até... Eu estava vendo isso, que eu achei que isso era importante passar para o segurado. A gente tem um sistema chamado Meu INSS, né? Então, hoje, a inscrição é feita pelo sistema. A gente está vivendo no mundo digital. Então, hoje, você não chega numa agência, apesar que eu tive uma reunião com o INSS que ele disse que está tendo autoatendimento. Eu dizia, como é esse autoatendimento? É uma maquininha que tem na agência do INSS? Enfim, mas vamos lá. Ele tem que ir ao sistema, tem que estar na frente de um computador, e aí a gente traz uma dificuldade para os nossos segurados que não viveram esse momento de momento digital, então tem certa dificuldade em acessar e usar as ferramentas de computador. Mas, infelizmente, o mundo está girando e aí ele vai ter que se aprender. Se ele não conseguir, ele poderia ir ao INSS e nesse autoatendimento, segundo o INSS, que a gente está brigando por isso, vai ter um servidor que vai ajudar o segurado a utilizar as ferramentas para acessar o sistema do Meu INSS. Lá no sistema do Meu INSS, ele vai botar o CPF dele, se ele já for cadastrado, ou se não, ele vai se cadastrar e depois tem um link que diz assim, se inscrever na Previdência Social. E aí ele vai se inscrever, e aí das opções como segurado facultativo. Não sei se as meninas têm alguma coisa a acrescentar aí. Aí é o passo a passo, né, para se inscrever como segurado facultativo. Mas é bom ele ter em mente que para ser segurado facultativo, ele não pode exercer nenhuma atividade que seja considerada atividade remunerada, inclusive vender bala em sinal, que é atividade informal. Quando a gente fala vender bala em sinal, é porque tem muita gente que vende bala em sinal, vende tudo. Você vende carregador de celular em sinal, você tem várias atividades que são utilizadas como opção daquela pessoa que não tem um emprego
currículo empregatício e nem tem uma atividade como contribuinte individual que seja considerada formal, então ele precisa se sustentar. Então ele vai em determinado lugar, compra um monte de biscoito Globo, compra um monte de mate e vai vender mate. Tem coisa mais carioca do que vender mate com biscoito Globo? Não tem. É verdade. Então ele vai fazer isso. Só espetinho. Nesse caso, ele é individual. Entendeu? Bom, já é importantíssimo. Doutora Suzane colocou o passo a passo. Agora, para a gente amarrar o programa e deixar para quem depois assistir novamente nas reprises que a gente vai estar passando na nossa programação, né, veiculando aqui, as pessoas vão ficar bem informadas, né, depois do passo a passo, mas aí a pessoa fica, mas quais os benefícios que eu vou ter sendo segurado facultativo? Doutora Regina Rússio. O segurado facultativo, ele tem direito a auxílio acidente. Acabamos de falar de auxílio acidente e falei auxílio acidente. Nossa Senhora! Acabei de falar que o auxílio acidente não é cabível para o contribuinte individual segurado facultativo e começo respondendo assim, o auxílio doença. A gente sempre fala que o auxílio doença ele teve uma mudança de nomenclatura com a reforma da Previdência, que agora se chama auxílio por incapacidade temporária, mas a gente fala auxílio doença porque é o que é mais conhecido ainda pela sociedade. Ele tem direito à aposentadoria. O segurado facultativo, ele tem direito à maioria dos benefícios junto à Previdência Social. Na verdade, como a doutora Suzane colocou, a questão do risco social é uma questão que deve ser pensada a todo momento. Na segunda-feira, inclusive, eu estava conversando com uma cliente e eu falei isso. Infelizmente, a gente que trabalha com Previdência Social, a gente tem sempre que pensar no pior, sabe? Então, é contribuir para pensar que você pode ficar doente. É contribuir e pensar que você lá na frente, você quer se aposentar antes do que, eu quero estudar. Isso acontece muito. Hoje, nós temos concurseiros. Domingo, nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro a prova para a Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. Quantas são as pessoas que são formadas em direito que param de trabalhar porque elas querem estudar para ingressar no serviço público? E aí ele não exerce atividade nenhuma. Então, contribua como segurado facultativo. Amanhã ou depois você ingressa no serviço público, você leva uma certidão de tempo de contribuição da Previdência Social para o seu regime próprio de previdência. Então, isso é algo que precisa ser pensado, precisa ser planejado. A maioria dos benefícios estão disponíveis. O auxílio acidente não está disponível para o segurado facultativo, mas a Ana disse que há discussões judicialmente. Então, eu penso sempre, falo toda hora aqui no programa. Dúvida, tem que procurar um especialista. Porque senão a gente vai ficar aqui trabalhando com inúmeras hipóteses e sempre vai existir dúvida em um caso concreto que seja para você, para sua família. Então, tem que procurar realmente alguém de sua confiança. Doutora Anelise Dias, breves conclusões e considerações finais. Então, vamos lá. Eu queria falar, complementando só a fala da doutora Suzane, a gente tem a opção também do 135 para fazer a inscrição desse segurado facultativo. Se ele já foi um segurado obrigatório, ele já tem aquele númerozinho NIT, então basta ele efetuar o recolhimento através de GPS com o código correto de segurado facultativo, desde que ele não esteja exercendo nenhuma atividade remunerada. E queria deixar aqui alguns exemplos de segurados facultativos, que são os estudantes maiores de 16 anos, os desempregados, estagiários, dona de casa, síndicos não remunerados, estudantes sem ocupação remunerada, brasileiros que acompanhem cônjuge para trabalho no exterior, membros do Conselho Tutelar não vinculados a nenhum outro regime, pós-graduandos e bolsistas com dedicação à pesquisa, presidiários desvinculados do sistema obrigatório e brasileiros que vivem no exterior, que a doutora Regina já mencionou aí também. Então, são alguns exemplos de segurados facultativos. Se você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, se enquadra em alguma dessas condições aqui, você é um tipo de segurado que pode optar em fazer recolhimento ou não para a Previdência Social. Odilon, Oi. Muito rápido. A Anne falou ainda há pouco sobre o CRAS.
E aí, lembrando que o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, eu quero parabenizar todos os assistentes sociais, que ontem foi o dia do assistente social. Eu vi que a TV Ondas de Maricá parabenizou a Simone Capella, que é uma assistente social. Vânia Então, Quintão também. E são profissionais que realmente fazem um trabalho belíssimo e junto com nós, advogados previdenciaristas, certamente para ali a cobertura dos benefícios assistenciais é de suma importância esses profissionais, então não poderia encerrar o dia de hoje, além de ser o dia da justiça, parabenizar os assistentes sociais por isso, eu ia me esquecendo, eu sei que a doutora Anne ontem lembrou disso nas redes sociais dela. Na realidade, ontem foi o dia... Dizer que o INSS peca quando ele retira do quadro funcional dele a assistente social. Então, o INSS, ele peca, e eu peço aqui aos governantes de municípios, de Estado e da União, que retornem com o serviço da assistente social. Sem assistente social, o nosso trabalho que é um trabalho de referência com previdência e assistência, fica muito prejudicado. A assistente social tem um papel fundamental, tanto para a previdência como para a assistência. Na realidade, ontem foi o dia da assistência social, né? E nós vamos, claro, parabenizar todos os assistentes sociais, porque o dia da assistente social, se não me engano, é 15 de maio, né? Ontem foi o dia da assistência social. Bom, eu gostaria de agradecer muito mesmo. Eu quero que a doutora Regina faça as honras da casa aí, fazendo suas considerações finais e convidando a nossa querida doutora Suzani, que já considere-se membro aqui da nossa programação também, que faça suas considerações finais também. Bom, as minhas considerações finais vai ser para falar, Odilon, que quando tiver qualquer buraquinho aí, é só me chamar e chamar a doutora Suzani, que a gente fica aqui debatendo durante horas, não excluindo a Anne, que a Anne é figura extremamente importante nas nossas vidas, e ela sabe disso, mas é porque a Anne, ela tem uma personalidade mais calminha, mais quietinha, ela me coloca no eixo, entende? A Suzy não, a Suzy já é mais falante como eu, se deixar, a gente fica aqui, vamos atropelar todos os programas subsequentes, assim. Eu só tenho a agradecer, cada um com sua característica, mas tanto a Anne quanto a Suzani são profissionais que eu tenho uma imensa gratidão em poder trocar no dia a dia. A gente não se fala todo dia, mas eu sei que quando algo puxa, eu sei aonde recorrer, e eu acho que a amizade é isso. E uma das coisas mais bonitas que nós temos no direito previdenciário é que nós não nos tratamos como concorrentes. E eu acho isso muito bonito. Nós nos ajudamos, nós buscamos a justiça social. Não é o meu cliente que eu vou ajudar, é a Anne que eu vou ajudar, é para que ela seja uma profissional melhor a cada dia, para que eu seja uma profissional melhor a cada dia. E acho que os advogados previdenciaristas têm isso muito na veia, sabe? De se ajudar, de colaborar, de levar o melhor para a sociedade. Então, assim, eu sou uma privilegiada porque eu tenho essas duas como grandes amigas. Então, eu só tenho a agradecer por estarem aí nessa labuta comigo diária. Pode parecer que é só porque eu estou falando isso, mas não é. Elas sabem que no privado eu falo isso a todo momento para elas, são especialíssimas. Muito obrigada aí por tudo que vocês contribuem. Obrigada, ouvintes, pela participação. Obrigada, Odilon, pela paciência das suas aqui falantes sem parar. Isso, obrigada, Mateuzinho, pela ajuda de todo o programa, gente. Doutora Suzani, então, suas conclusões aí e considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite das meninas, da Regina, da Anne, agradecer a você, Odilon, e ao programa Ondas de Maricá por me receber aqui de braços abertos, tão carinhosamente. Dizer que é um prazer imenso. A gente que fala de previdência, a gente ficaria aqui o dia todo falando de previdência. Assim, é uma coisa, eu me lembro, e é tão importante isso, porque as pessoas falam assim que eu sou isso, sou aquilo. Não é. Eu só peguei uma luta, porque eu sou baiana. E eu vim para o Rio de Janeiro em 93. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, e eu vim porque eu vim transferida, eu trabalhei no INSS e eu fui fazer direito. Eu ficava impressionada,
porque eu era especialista no INSS, quando mudou a lei, eles criaram os professores para dar aula para os servidores, e eu passei, foi um concurso interno, eu passei, e eu ficava impressionada que era uma lei, e não existia uma advocacia na área, uma lei que trazia tantas controvérsias. E aí começou a minha luta no Rio de Janeiro, né, para fazer com que essa advocacia fosse uma advocacia especializada. Os advogados previdencialistas, eles eram marginalizados como despachantes de previdência social. E não é isso que nós somos uma classe de advocacia das mais especializadas que existe no Brasil, que mais investe dinheiro em congresso, em estudo e literatura. Então, assim, deixar aqui claro que essa é a luta que a advocacia previdenciária é uma advocacia especializada e que, portanto, ela deve ser valorizada no tamanho que ela deve ter de beneficiar a sociedade brasileira. Então, é muito benefício que a advocacia previdenciária traz para a sociedade brasileira. E, por isso, eu digo nós, porque eu sou advogada previdenciária, merecemos ser valorizados, seja pelo poder público, seja pela população, que às vezes também não dá o valor merecido para a advocacia previdenciária que ela merece. Então, essa é a minha palavra final aqui com relação à necessidade das pessoas se especializarem e se valorizarem com relação a essa matéria que é tão importante para o cidadão brasileiro. E assim chegamos ao final de mais um programa Pergunte às Doutoras aqui na sua TV Ondas de Maricá. Doutora Regina e doutora Annelise, dá para dar um spoiler do que teremos no próximo programa, na próxima semana? No próximo programa, vou ter a honra de receber a doutora Carolina Patitucci, que é a presidente eleita na OAB de Volta Redonda aqui. Ano que vem, eu e a doutora Carolina Patitucci estaremos aqui à frente da subseção de Volta Redonda, fazendo, né, um trabalho aí para a advocacia volta-redondense. Ela será a nossa convidada da semana que vem. E aí, de presente aos advogados, vamos falar sobre a aposentadoria do advogado, as contribuições do advogado. A aposentadoria do advogado. Do advogado. Depois eu vou formular o tema direitinho. Manda pra gente, tá? Bem atrativo aí para a classe. Claro que nós estamos muito felizes, né, com a presença da doutora Carolina Patitucci. Vai falar também diretamente, compartilha com toda a OAB aí de Volta Redonda. Quero uma participação em massa, hein? Quero ver a sua popularidade aí, quero ver a audiência de vocês, tá bom? Então ficamos assim, aguardem aí, depois falaremos fora do ar. Chegamos ao final de mais um programa Pergunte às Doutoras. Você fique conosco. A programação continua. Ainda tem hoje Portal Educativo com o doutor Alan Christ e a assistente social Vânia Quintão, falando sobre a presença do professor na vida de cada um. O professor passa a ser assim um acompanhante eterno na vida de muita gente, principalmente na minha foi assim, e a importância do professor na vida de todos. Teremos também hoje os programas Poder da Palavra, tem o poder. Hoje também tem um programa Restaurando Vidas também. E Bênção Pura. Bênção Pura Sem Mistura. São programas voltados para o segmento cristão que você precisa também prestar atenção na nossa programação, porque aqui nós sim reservamos diariamente um espaço para o nosso Todo-Poderoso. Jesus faz parte da nossa vida e tem que fazer parte da sua também. Tem, que eu digo, porque eu digo tem, com tanta convicção, não é para ser uma pessoa que estou te obrigando a fazer qualquer coisa, não. É que se você realmente quer vencer, quer atingir os seus objetivos, quer ser uma pessoa que tenha paz e esperança, você tem que conhecer Jesus. Ele tem muita coisa para te mostrar. Até a próxima semana, gente. Fui! Você viu na TV Ondas de Maricá. Pergunte às Doutoras. A apresentação,
doutora Nelise Dias e Regina Russell.